Bem, prezados alunos, sou o professor Fernando Aires e hoje nossa conversa será sobre tipos de nuvens computacionais. Bem, já estudamos algo de nuvens computacionais em aulas passadas, né? E várias vantagens de nuvens computacionais foram faladas, né? E talvez as mais importantes, né, seja a questão de redução de custos, né? Imaginem, por exemplo, a gente tem uma grande empresa que tem que contratar várias máquinas para fazer a parte computacional da empresa, né? E hoje não, a gente pode terceirizar para as nuvens, né? E aí temos reduções de custos, até mesmo pelo modelo de negócio da nuvem, né? A ideia de pagar por uso, né? E também já estudamos em aulas passadas, né? A facilidade de acessar a nuvem também é algo importante, né? Basta um computador e internet, basicamente a gente tem acesso às nuvens computacionais hoje em dia, né? E vem sendo dados para diversos fins, certo? Países por aí já adotam largamente computação em nuvem em diversos nichos, né? E justamente por ter um grande número de pessoas e organizações usando as nuvens, né? E em diferentes formas, né? Surgem diversos tipos de nuvens computacionais, né? E as principais referências na área de computação hoje apontam para duas formas de classificar nuvens, podemos assim dizer, né? Primeiro é quanto à forma de implantação e o segundo tipo de classificação é quanto ao tipo de prestação de serviço, né? Como é que ela presta o seu serviço, né? Quanto ao tipo de implantação, nós temos basicamente 4 tipos de nuvens, certo? Primeiro são as nuvens ditas públicas, a segundo tipo são as nuvens privadas, temos as nuvens híbridas e por fim as nuvens comunitárias. Já quanto ao tipo de serviço, nós temos basicamente 3 tipos de nuvens, certo? Que são, o primeiro tipo é o chamado SaaS, ou Software as a Service, em português Software como Serviço. O segundo tipo é o chamado PaaS, em inglês é Platform as a Service, e em português fica Plataforma como Serviço. E o terceiro tipo é o IaaS, né? Que é o Infrastructure as a Service, né? Ou Infraestrutura como Serviço. E são justamente esses dois tipos de classificação, né? Que nós vamos conversar na aula de hoje. Bem, pessoal, referências atuais da área de computação hoje apontam 2 classificações relevantes quando a gente conversa sobre computação em nuvem, certo? A primeira classificação é quanto à forma de implantação da nuvem computacional, né? A forma que ela é efetivamente implantada. E aí surgem 4 tipos mais relevantes: as nuvens públicas, as nuvens privadas, as nuvens comunitárias e as nuvens híbridas, certo? E o segundo tipo, ele já se preocupa mais com o tipo de serviço que é prestado. E aí nós temos 3 tipos, e aí o primeiro temos o Software as a Service, que é software como serviço, basicamente. Temos o PaaS, que é o Platform as a Service, ou plataforma como serviço em português. E por fim nós temos o IaaS, que é o infraestrutura como serviço, né? Do inglês Infrastructure as a Service, certo? Então, temos esses 2 tipos de classificação, né? O primeiro, ele é mais voltado ao fato de como realmente a nuvem está implantada. Então, imagine que nós temos a nuvem pública, a nuvem pode estar na Amazon, por exemplo, que está num provedor externo, nos Estados Unidos ou em outro país. E nós também podemos ter uma nuvem privada, que nós temos a nuvem da empresa, na nossa empresa, que a gente fez uma nuvem computacional, está lá dentro da empresa, né? Então, essa primeira forma de classificação, né, olha como a nuvem está efetivamente implantada, ok? Então, o segundo tipo, ele é baseado na forma como o serviço é prestado. Então, o que é que a nuvem presta para a gente, né? O que é que ela está entregando para a gente? Ela está entregando um software, ela está entregando, por exemplo, um Google Calendário, ou ela está entregando uma infraestrutura, né? Uma máquina virtual, eu estou usando apenas processamento e armazenamento dela. Então, esse é o segundo tipo que se preocupa como é que a nuvem está entregando recursos para nós usuários. Bom, meus caros alunos, nesse primeiro momento agora, nós vamos focar na forma com que as nuvens são efetivamente implantadas, né? Que é aquela primeira classificação que nós acabamos de falar. E nesse tipo de classificação, né, o primeiro tipo que se sobressai é o que nós chamamos de nuvens públicas, ok? Nas nuvens públicas, o serviço é contratado a um provedor externo. Então, nós não temos acesso à infraestrutura efetivamente da nuvem. Nós contratamos um serviço, nós pagamos por esse serviço e ela nos fornece
a máquina virtual ou o que a gente pediu lá dentro da nuvem. Em geral, nós temos um acesso via internet facilitado, basta um computador e o acesso à internet, nós acessamos a nuvem, né? E um dos principais, talvez, exemplos de nuvens computacionais públicas que nós temos hoje são a Amazon e a própria nuvem da Google, certo? Que você pode pegar e, pagando uma taxa, utilizar os serviços dessas nuvens, né? Então, geralmente, essas nuvens são usadas por pequenas empresas, né? No máximo com médio porte, certo? E também por usuários comuns. Você, de repente, está precisando usar uma máquina virtual para fazer algum processamento ou para fazer alguma atividade sua, você pode ir na Amazon ou em outra nuvem computacional paga e pagar a taxa e ter acesso àquela nuvem, né? Então, essas são as nuvens que a gente chama de nuvens públicas. E muita atenção para um ponto importante, que algumas pessoas confundem. A terminologia pública, nesse caso, não se refere ao fato dela ser de algum governo, ok? O público se refere a que está aberto ao público em geral, efetivamente. Basta você pagar a taxa e pagando a taxa você vai ter acesso àquele bem ou aquele recurso da nuvem. Então, não associem público com governo, certo? Não tem nada a ver nessa história. Nuvem pública é porque está aberto para todo mundo. E se você pagar a taxa, você vai ter acesso. Agora vamos analisar o que a gente chama de nuvens privadas, certo? As nuvens privadas, ao contrário das públicas, elas pertencem a uma empresa. A empresa controla a nuvem efetivamente. Nós podemos dizer que é uma nuvem proprietária. Esse tipo de nuvem é largamente utilizada por empresas de grande porte, né? E essas próprias empresas cuidam da gerência, da infraestrutura e dos softwares e dos serviços que são prestados por essa nuvem, ok? Temos um grande exemplo atual de nuvem privada, que hoje é a ANAF, né, que é a Nuvem Acadêmica Federada da RNP. RNP é aquele órgão do governo, né, que provê serviços de rede, dentre outros, para a gente. E essa nuvem, ela nos provê serviços basicamente de armazenamento e processamento de dados para as instituições conveniadas, ok? Então, qual é a principal ideia? É uma nuvem privada, a RNP controla e gerencia e as pessoas usam. Então, é uma nuvem privada, ok? Outro tipo importante de nuvem computacional que nós vamos estudar nesse momento são as chamadas nuvens híbridas. A ideia das nuvens híbridas, pessoal, é combinar as potencialidades e também as desvantagens das nuvens públicas e privadas. Qual é a principal ideia? Podemos usar os dois tipos na nossa empresa, por isso híbrida. Posso ter a nuvem privada da empresa e, eventualmente, contratar, por exemplo, serviços de uma nuvem pública. Por exemplo, contratar uma máquina virtual, poder computacional ou até mesmo softwares que não estejam presentes na minha nuvem privada. Então, se torna uma opção muito interessante para as empresas, porque permite que elas expandam sua capacidade temporariamente para atender demandas que surjam durante um tempo específico. Bem, finalmente vamos apresentar o último tipo de nuvem, considerando essa forma de classificação que considera o tipo de implantação, que são as nuvens comunitárias. A ideia principal das nuvens comunitárias é que a infraestrutura ela é alocada para o uso de um conjunto de usuários e organizações que, em geral, têm algum interesse em comum. Imagine, por exemplo, prefeituras, empresas, filiais, ok? E essa infraestrutura pode ser interna ou externa nessas empresas. Elas podem, inclusive, alocar em empresas terceirizadas esse tipo de serviço, ou elas mesmas podem manter essa nuvem. Justamente por ser um consórcio de empresas, nós damos esse nome de nuvem comunitária. A ideia principal também é que o custo é dividido entre essas empresas. E, em geral, é um custo menor do que a nuvem privada, porque as empresas estão dividindo esse custo, mas tende a ser um pouco ainda maior do que a nuvem pública, que são empresas especializadas mesmo em nuvem que conseguem frequentemente um preço menor do que as nuvens comunitárias, certo? Bem, pessoal, nesse momento é importante a gente parar para pensar um pouco nesses tipos de nuvens que a gente acabou de mencionar e suas vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Temos as nuvens públicas,
E as características principais delas, a gente pode citar primeiramente o acesso imediato. Basta você ter um computador e a internet, acessar o site desses provedores, se cadastrar e você já pode acessar imediatamente, já está lá disponível. Podemos também afirmar que tem um baixo custo inicial, porque são empresas que são especializadas no provimento desse tipo de serviço e atendem a um grande público, então acaba que o custo acaba sendo compartilhado e fica menor para a pessoa e para a empresa, principalmente pequenas empresas. É uma nuvem que a gente diz que é facilmente escalável, porque imagine provedores como a Amazon e como a Google, têm parques computacionais imensos. Então facilmente eu posso requisitar mais poder computacional e armazenamento, inclusive menos também, certo? Então a gente diz que é facilmente escalável esse tipo de nuvem. Podemos dizer que também tem um desempenho bom, porque o parque computacional deles é grande, então podemos requisitar mais poder. Claro que a gente vai pagar mais por isso, ok? Mas está lá disponível se a gente precisar. E por fim também, né, nem tudo é coisa boa só, certo, gente? Também tem a parte de segurança, né, que as nuvens públicas tem essa grande desvantagem. Imaginem, isso vocês podem imaginar quando vocês acessam um e-mail, por exemplo, de vocês do Gmail. Onde é que fica a informação efetivamente? Você não sabe em que computador está, você não sabe em que país está, e na verdade você não sabe nem se está em apenas um computador, pode estar replicado em vários computadores por aí, e nós não temos uma ideia de quem está acessando aqueles dados, ok? Então a parte de segurança das nuvens públicas é o grande calcanhar de Aquiles, ok? Em contrapartida, nós temos as nuvens privadas. As nuvens privadas têm alguns problemas ou algumas desvantagens. Em geral, elas têm um alto custo inicial, a empresa vai ter que se preocupar em montar toda a infraestrutura de TI, isso inclui refrigeração, isso inclui rede, isso inclui todo o ambiente para a nuvem computacional privada funcionar. Temos um custo maior de manutenção e gerência. Quem vai ter que cuidar da nuvem é a empresa, não é uma empresa terceirizada, então a gente vai ter que pensar nesse custo também. Em comparação, a nuvem privada também apresenta algumas vantagens em relação à nuvem pública. Em especial, a primeira é segurança, certo? Na nuvem privada eu sei exatamente onde está meu dado, eu sei onde é que está minha nuvem, eu sei onde estão as coisas. E eu tenho controle sobre elas, em especial quem tem acesso àquela informação. Então pode ter um custo maior para implantar, mas em comparação à parte de segurança dela, é melhor, ok? E também temos um controle total do ambiente. O que acontece? Nas nuvens públicas, a Amazon, a Google vai dizer que está dando um tipo de serviço para a gente. Estou dando uma máquina virtual para vocês de 2 GHz, estou dando 4 GB de memória RAM, mas a gente está acreditando neles, mas não sabe se aquilo efetivamente está sendo entregue. Na nuvem privada, não. Temos um controle do ambiente. A gente sabe exatamente quanto está sendo dado naquela máquina virtual para a pessoa ou que softwares estão sendo entregues para as pessoas, ok? Então, o controle do ambiente é bem maior. Para ilustrar a importância de uma boa escolha do tipo de nuvem, pessoal, você sabe que, por exemplo, o nosso governo, o governo brasileiro, está recomendando fortemente que sejam adotadas nuvens privadas nos órgãos públicos? Nós tivemos recentemente vários episódios de vazamento de informações e complica muito a gente falar de segurança se a gente nem sabe onde é que esses dados estão armazenados. Então a ideia é, vamos usar nuvens privadas e que principalmente estejam em território nacional sobre a nossa jurisdição, que aí nós vamos ter mais controle, digamos assim, em relação aos dados públicos que ali estão. Então essa é uma importância fundamental da nuvem privada nessa parte de segurança. Bem, pessoal, como visto no início da aula, né? Uma outra forma tradicional de se classificar a computação em nuvem é baseada no tipo de serviço prestado pela nuvem. E essa ideia de serviço é muito importante nesse contexto. A ideia de serviço ela é baseada no modelo de negócio pay-per-use, ou pagamento por uso. A ideia principal é que o usuário vai pagar por aquilo que ele consumir. Assim como a gente faz, por exemplo, com energia elétrica, como faz com água, nós não pagamos o valor X e usamos à vontade, que seria um modelo bem ineficiente. Nós fazemos o quê? Nós pagamos uma taxa básica e a partir dela nós pagamos conforme for o uso do recurso. Então, a ideia de serviço nesse contexto é essa. Esse modelo é muito mais eficiente em termos econômicos
e ele é baseado na ideia de computação orientada a serviços, que é um tópico que a gente vai também estudar nas aulas subsequentes. Considerando essa forma de prestação de serviço, temos basicamente 3 tipos que nós já vimos inicialmente, que é o IaaS, ou Infraestrutura como Serviço, o PaaS, ou Plataforma como Serviço, e o SaaS, ou Software como Serviço. E aí nós vamos falar primeiramente do tipo Infraestrutura como Serviço. Qual a ideia desse tipo? Vou entregar para o meu usuário recursos computacionais físicos sob demanda. A ideia é o seguinte: eu estou precisando de uma máquina virtual, estou precisando de processamento, estou precisando de armazenamento. A nuvem vai e entrega isso para o usuário ou para a empresa mediante o pagamento da taxa acordada. Um exemplo: um usuário quer uma máquina virtual para rodar um experimento ou para fazer alguma coisa, alguma atividade dele. Então ele vai lá em algum provedor, como a Amazon, hoje é uma das mais famosas para isso, e requisitar uma máquina virtual de 2 GHz de processamento com 4 GB de memória RAM. E vai ser entregue essa máquina virtual para a pessoa. Quanto ele vai pagar depende, claro, dos requisitos físicos que ele colocou. Se eu colocar 8 GB de RAM vai ser mais caro. Então está disponível lá. E aí eu vou pagar conforme o meu uso. E o principal exemplo hoje de provedor nesse mercado é a Amazon, através do serviço EC2 dela, né? E é bom lembrar, pessoal, nesse momento também o conceito de virtualização. O que é ser virtual? O que é uma máquina virtual? Para o usuário, ele vai enxergar como se fosse uma máquina real, mas na verdade a Amazon vai estar dividindo os recursos de uma máquina para vários usuários. Então, de uma máquina, eu vou ter, por exemplo, 3 ou 4 máquinas virtuais. Então, essa é a ideia de virtualização, ok? Então, quando a Amazon ou o provedor externo vai entregar a máquina virtual para nós, é bom a gente saber que aquilo, na verdade, não é uma máquina física. É uma máquina virtual que pode estar rodando com outras máquinas virtuais dentro de um ambiente físico. É claro, todo o gerenciamento é feito pela empresa que está fornecendo esse serviço para a gente. O segundo tipo a ser estudado, pessoal, é o chamado PaaS, ou Plataforma como Serviço. Qual a ideia do PaaS? Ao contrário do IaaS que a gente acabou de apresentar, que a gente está dando infraestrutura para o usuário e para a empresa, a ideia da plataforma como serviço é entregar uma plataforma de desenvolvimento de aplicações. Ora, você quer, por exemplo, fazer um programa Java ou fazer seu software. Você pode usar a nuvem para isso. Lá nós temos já IDEs, temos as máquinas virtuais, tudo disponibilizado como serviço. Então, a ideia do PaaS é efetivamente entregar uma plataforma de desenvolvimento como um serviço. Alguns exemplos de recursos que podem ser disponibilizados nesse contexto são as ferramentas de desenvolvimento. Nós temos ferramentas muito legais, baseadas no Eclipse para isso. Máquinas virtuais, servidores web. Em vez de eu ter que instalar isso tudo na minha máquina, pode estar tudo na nuvem. E aí, com qualquer computador, eu posso chegar, conectar a nuvem e usar todos esses recursos. Exemplo de provedor, hoje, considerando PaaS, temos o Google App Engine da Google, que é toda uma plataforma para desenvolvimento de aplicações. E também, pelo lado da Microsoft, nós temos o Microsoft Azure, certo? O famoso Azure. Então, temos esses dois tipos esses dois exemplos de plataforma como serviço que podem nos auxiliar e muito na tarefa de desenvolvimento de aplicações. Finalmente, temos o tipo chamado SaaS, ou Software como Serviço. Qual é a ideia dele? Que o software é disponibilizado sob demanda. Estudamos agora que tinha infraestrutura que era entregue sob demanda, a plataforma de desenvolvimento de aplicações era entregue sob demanda. Agora o próprio software é entregue sob demanda. E o acesso em geral a esses softwares são online, né? Podemos usar a internet, baixa um computador e nós acessamos. E através dessa requisição de acesso, o usuário paga para utilizar o serviço. Esse pagamento pode ser tanto em espécie, efetivamente, como cartão, ou como pode ser através de propagandas. Muitas vezes a gente está usando esses softwares e acha que não está pagando nada, mas a empresa do outro lado está faturando, tá, pessoal? Ela fatura com propagandas, fatura com o uso de dados. Então, existe aí um modelo de negócio envolvido. E nós temos alguns exemplos clássicos de software como serviço, e eu vou citar apenas o serviço do Google,
porque hoje em dia nós temos vários serviços que o Google oferece. E-mail, calendário, mapas e por aí vai. São vários serviços. E, claro, você pode pensar, não pago nada para usar. Na verdade, eles têm um jeito de faturar em cima disso mesmo sem fazer essa cobrança para a gente, ok? Então, esse é o último tipo dessa classificação de como serviço, né? Que é o software como serviço. E a ideia é disponibilizar softwares como serviço. Meus caros alunos, chegamos ao fim de mais uma videoaula dentro do nosso curso. Nessa videoaula nós estudamos especificamente os tipos de nuvens computacionais. Nós também detalhamos as situações em que são mais favoráveis utilizar um tipo ou outro de nuvem computacional. Bem, vai aparecer agora aí para vocês as referências que foram usadas para essa aula. A primeira referência que aparece é o livro do Colores, Sistemas Distribuídos, que é uma referência básica dentro da nossa área. Temos também um artigo que foi publicado no Journal Computing, que fala sobre sistemas distribuídos, que também é bem interessante. Está em inglês, ok? Mas leiam que ele é bem detalhado também. E por fim nós temos uma matéria online que fala sobre o que nós conversamos especificamente, que foi tipos de nuvens computacionais. Deixo registrado que é importante vocês buscarem outros materiais também. Computação em nuvem hoje é um assunto que está bombando, que tem muita coisa na internet. Então não se restringam a essas 3 referências. Vão em frente e utilizem os recursos que estão disponíveis para vocês. Bem, pessoal, foi um prazer falar com vocês sobre nuvens computacionais. Bom estudo a todos!